Fala galera, meu nome é Gustavo Henrique, sou professor de filosofia. Hoje teremos a aula de sofistas. Então, bora manter o foco para você que está se preparando para o Enem, o que é aquele conteúdo para terminar o ensino médio. Os sofistas. Sofista significa sábio, tá? Sofistas eram filósofos itinerantes ou sábios itinerantes, no qual eles iam de uma cidade-estado grega para outra. Muitos dos sofistas não eram cidadãos gregos, só para vocês terem um esclarecimento. Qual que era a função desses sofistas? Voltado para o ensinamento. Então, eles viveram em um período de fortes competições nas assembleias democráticas da Grécia Antiga, com o término das guerras médicas. Quando terminou essas guerras de persas contra gregos, vamos ter um grande surgimento e desenvolvimento do sistema democrático, principalmente em Atenas, tá? E o que ocorre? Como tudo lá era definido pela base do discurso, do diálogo e dessa competição através da fala, os sofistas vão criar técnicas para manipular o argumento ou a fala do competidor, para que assim eu saia vencedor. Ou seja, a ideia do belo discurso ou de quem vence um debate era fundamental para o sistema político grego nesse período. E os sofistas eles vão ter um grande recebimento inicialmente, porque estava tendo uma nova forma de se fazer política ali na Grécia, uma nova forma de se educar as pessoas e precisava de nova forma de professores. Então vamos ter esse novo sistema educacional de Atenas, que vai estar voltado para a liberdade e participação política. Todos os homens tinham por obrigação aprender alguma coisa, tá? Principalmente voltado para essa área de desenvolvimento político. O Estado, a cidade-estado ali de Atenas, ela obrigava na qual você tivesse alguma educação. Porém, ela não te dava publicamente isso. Aí os sofistas, eles cobravam para poder ensinar as pessoas. E também a cidade-estado, ela não te dava o local, a região, para você ser ensinado. Tudo ocorria, então, na ágora, na praça pública. Se você quisesse ter uma escola, o próprio filósofo, que seria seu professor, deveria construir essa escola para poder lecionar lá. Os sofistas eles ficaram famosos justamente por ensinar ou na casa dessas pessoas, ou ensinar na própria ágora, e sempre cobrar uma taxa de remuneração através desses ensinos, tá? Qual que era o problema encontrado nos sofistas? É que os discursos deles eram sempre prontos, vazios de conteúdo. Eles ensinavam a mesma técnica para várias pessoas, mas nunca aprofundavam para uma reflexão. E eles trabalhavam que o mais importante aqui não era dizer a verdade, mas sim manipular e conseguir confundir a cabeça de todos que estavam ali presentes, tá? Por isso, os sofistas eles vão se aprofundar e desenvolver cada vez mais o estudo da gramática. Inclusive, eles vão dar início a esse estudo, principalmente do vocabulário, como desenvolvê-lo melhor, como criá-lo, como utilizá-lo. Eles vão criar técnicas de manipulação, nas quais até hoje a gente se encontra elas. Os próprios sofistas, na vida pública da Grécia, como girava nesses debates políticos, eles vão estar participando praticamente de todos, porque é uma das formas deles fazerem um marketing, a propaganda, conseguir vender a própria aula deles, o próprio curso deles nesse período, tá? Eles eram itinerantes justamente porque ficava de uma cidade-estado para outra e eles nunca preocupavam em provar um ponto de vista. Eles davam uma fugida dessa ideia de que a filosofia impunha você tentar comprovar algo. Na realidade, eles só visavam a manipulação. Eles não se importavam se era certo ou errado. O importante era os ganhos particulares que eles teriam com aquilo. Para eles, as convenções humanas são incapazes de manifestar a verdade. Então, por tudo ser instável e relativo, o que importa na arte política é o convencimento. Nos sofistas, a gente vai ver muito em comum em todos eles terem essa base de que o ser humano ele não consegue explicar ou gerar uma verdade em si, ou que a vida do ser humano aqui nunca tem uma verdade, mas pontos de vista. E os sofistas sempre vão estar trabalhando em foco da subjetividade do ser humano.
Aqui eles constroem uma ideia de que a verdade ela é manipulada ou ela é construída através dos interesses particulares. Eles vão utilizar até a arte da retórica. Retórica que é eloquência, é se falar bem, é o discurso, ter um bom diálogo, tá? Falar de uma forma clara ou até mesmo dificultar o entendimento das pessoas. O importante aqui é manipular todos para que seja vista como que eu sou a melhor pessoa para aquele momento, ou que eu devo ganhar determinada coisa, por conta de algo que eu fiz ou deixei de fazer. É essa a ideia da retórica, da eloquência, tá? É saber construir bem um argumento. Então, eles vão ter justamente essas técnicas de construção voltada para a persuasão, para iludir o receptor. Então, os sofistas, eles vão ter como base essa criação de vários tipos de estratagemas voltados para os jogos de palavras. Por isso que eles foram um dos primeiros a iniciarem o estudo da gramática. Era a necessidade para eles ter um jogo de palavras construídos para facilitar essa manipulação. E por isso que eles não se aprofundavam muito em conteúdos de verdadeiro ou falso, tá? Eles só ensinavam e cobravam das pessoas pelo ensinamento dessas técnicas. Inicialmente, na Grécia Antiga, os sofistas eram vistos como os adequados para aquele novo estilo de ensino. Só que à medida que isso vai passando e problemas no sistema democrático grego vai surgindo, os sofistas vão começar entrando em descréditos. Inclusive, outros filósofos vão começar a questionar a forma de ensinamento dos sofistas. Um dos principais deles vai ser Sócrates, Platão e Aristóteles, que vão estar sempre confrontando esses sofistas e tentando demonstrar para a sociedade grega que os sofistas não são pessoas adequadas e de confiança, e que a técnica de ensino deles é falha, porque corrompe o ser humano, tá? São considerados uma corrente filosófica porque possuem aspectos comuns e não por seguirem as mesmas doutrinas. Sim, justamente porque eles vão ter em comum que o ser humano cria a verdade, que a verdade é manipulada, e o que é importante é que a arte da persuasão, da oratória. Então, isso é algo em comum em todos os sofistas. E essa fuga que eles têm da busca pela verdade, eles nunca têm essa preocupação em encontrá-la, tá? Mas em sim em manipulá-la. E os interesses pessoais sempre vão estar acima do bem comum da sociedade. Então, nisso vai acabar promovendo determinados comportamentos de corrupção no sistema grego, tá? E que futuramente vai levar até mesmo à sua própria falência. A filosofia aproxima-se das questões humanas e afasta da preocupação pré-socrática. O que significa? Os pré-socráticos, eles estavam buscando cosmologia, que era o quê? Uma explicação sobre o surgimento da vida, o desenvolvimento do cosmos e como tudo se originou. Agora, com os sofistas, e mais para frente, e com Sócrates, vamos ter a busca também de evidências de ética, política e qual é a essência ou virtude do ser humano, tá? Essa essência que antes para os cosmológicos ou para os pré-socráticos era uma ideia de algum elemento que compunha um elemento primordial, com Sócrates será voltado para valores, construções de conduta entre o que é correto e o que é errado. Protágoras de Abdera, ele é o mais importante dos sofistas. Vai nascer em 490 e vai morrer em 420 a.C., tá? É o primeiro e o mais importante dos sofistas, porque dele vai chegar a nós vários relatos de outros filósofos, principalmente da seguinte frase dele, de que o homem é a medida de todas as coisas. Essa frase separada de Protágoras vai dar várias interpretações, margem para várias interpretações. Segundo o próprio Protágoras, o ser humano é aquele que vai criar a resposta para tudo. Então, por isso que ele é a medida. Tudo que existe no mundo é para o ser humano, para a explicação que o ser humano dá e para as criações que o ser humano faz ou impõe na natureza, tá? A própria realidade vai ter essa ideia de relativa, ou seja, a verdade ela acaba sendo aquilo que eu desejo que ela seja.
A verdade, ela é percebida de forma diferente de uma pessoa para outra. Então, a partir disso, temos diferentes pontos de vista que formam a subjetividade. Para o Protágoras, o importante é eu tentar unir essa subjetividade ou diferentes pontos de vista das pessoas para o meu, para que eles considerem que eu, o locutor, o narrador, seja a pessoa correta, que a minha ideia pessoal é a correta. Por isso eu vou ter que conseguir persuadir e manipular. E as regras e valores morais, entre certo e errado, o que posso e não posso fazer na sociedade, para o próprio Protágoras, são construções de vontades individuais ou sociais. É a vontade e o desejo de alguém, através do pensamento de alguém ou de um grupo de pessoas que tem esse pensamento idêntico, vai impor na grande maioria e vai te convencer de que isso é o certo a ser feito. Mesmo que não seja, tá? Então, para o próprio Protágoras aqui, a minha capacidade de criar essa conduta ou esse comportamento nos indivíduos da sociedade, como justiça, virtude, certo e errado, é uma manipulação que vamos fazer nas percepções dos indivíduos. Outra é que essa teoria do Protágoras ela é bastante questionada porque ela nega a possibilidade de existência de uma verdade universal. Isso vai ser um dos motivos de crítica da maioria dos sofistas, tá? Que eles negam a existência de uma verdade absoluta no mundo inteiro. Por exemplo, vamos pegar a matemática. O 2 mais 2 é 4 em todo e qualquer canto do mundo. Seria uma verdade universal. O próprio Protágoras desmente isso. Para ele não existe essa possibilidade. E os ensinamentos dele são sempre voltados, como eu disse, para essa arte de persuasão, questões práticas. Práticas seria tudo aquilo que é praticado no cotidiano. Eu só vou debater ou vou conversar sobre aquilo que é feito naquela sociedade, naquele momento histórico, tá? E que é necessário para aquela vida humana. E ele vai abordar sempre temas de legislação, retórica, de forma objetiva. Ele sempre vai ser direto. E o conhecimento humano para ele é limitado pelos sentidos. Ou seja, como nosso próprio conhecimento tem um limite, não existe a possibilidade de se encontrar uma verdade. Por isso, nós a manipulamos. Gorgias de Leontinos, ele vai defender um ceticismo absoluto. Esse ceticismo absoluto é que de forma nenhuma o ser humano consegue encontrar uma verdade, tá? Ou consegue conhecer tudo. É uma teoria que ele mesmo vai adquirir do próprio Protágoras, eles têm isso em comum. Ele vai afirmar que nada existe no mundo, e caso existisse, nosso conhecimento, como ele é limitado, nós não conseguiríamos explicar ou dar uma razão para isso. E ele vai ainda falar que as palavras ela têm essa capacidade e poder de mudar de opinião. Então, por Gorgias, o mais importante do ser humano é o ato da comunicação. Porque é através desse ato de se comunicar, de conversar, que você vai conseguir fazer os outros opinarem ao seu favor ou contra, ou vai conseguir manipular os outros, ou impor uma determinada ideia, tá? Por isso, para ele, não existe essa verdade absoluta. Ou a verdade em si não existe, porque tudo é uma criação e fabricação do próprio ser humano. E as virtudes para ele são diferentes, tanto nos homens como nas mulheres, ou de um ser humano para outro. Seria aquela questão de dom. Cada um tem o seu próprio dom e tem ele indiferenciado. Por isso vamos ter um desenvolvimento de técnicas, sejam voltadas para o trabalho, para a arte, ou para a nossa própria vida humana, de um ser humano para o outro. Por exemplo, você pode ser muito bem na área da artes, enquanto seu amigo é na área da música. Ou quanto o seu primo, ele é bom na área da matemática. Hippias ele é conhecido como o mais rico de todos os sofistas, ou aquele que conseguiu arrecadar mais dinheiro lecionando. Ele vai também ser uma pessoa considerada como erudita, que tem vários conhecimentos. O que chega muito do Hippias para a gente são relatos do seu desenvolvimento de ideias matemáticas, ou os próprios relatos históricos que ele fez da Grécia Antiga, naquele período, principalmente referente às Olimpíadas, ou
Pelas obras de Platão. Temos duas obras de Platão chamadas Hípias Maior e Hípias Menor, que relatam os discursos de Sócrates com esse sofista. O próprio Hípias é um dos primeiros sofistas a questionar Sócrates. E o Hípias ele sempre se bajulava, dizendo que tudo que ele vestia, até mesmo os anéis que estavam nos dedos dele, foram fabricação própria. Que ele era uma pessoa que conhecia de tudo, desde matemática, música, até mesmo fabricação de objetos. Ele vai ser um dos precursores da história da filosofia, justamente porque ele vai ser um dos primeiros sofistas e ele vai ser um dos primeiros a estar escrevendo e relatando ou mantendo coisas sobre essas áreas e acontecimentos na Grécia Antiga, tá? E dizia-se que o Hípias ele tinha uma capacidade de memoração invejável, porque numa única noite, ou ouvir uma única vez o nome de 50 pessoas, ele conseguia memorizar de quem era o nome e qual era o nome dessas 50 pessoas, ouvindo apenas uma única vez. O próprio Hípias vai vender a arte dessa memorização. Ele vai criar todo um sistema voltado para o desenvolvimento e ele vai começar, através do seu sistema de sofista, vender não só o discurso, mas a capacidade de expandir a sua memorização. E devido a essa grande capacidade que ele tinha de retórica e de argumentação, e de fazer com que os outros adquirissem a opinião dele, o Hípias ele vai acabar adquirindo cargos político de embaixador da cidade de Elis. E para ele, a única verdade se encontrava nas leis da natureza, nos fenômenos naturais, enquanto tudo que era voltado para a construção de sociedade ou era desenvolvimento do ser humano era uma falsidade, tá? Então, tudo que é do ser humano não existe uma verdade. Agora, o que era relacionado à natureza, vida animal, etc., existe algo divino ali. Essa era a afirmação do Hípias. Porque o ser humano, como ele não tem uma estabilidade, as nossas próprias leis, ou o que fazemos, carecem de uma estabilidade, carecem de uma harmonia, tá? E assim não cumpre com a totalidade. Galera, essas são referências das obras, caso vocês queiram aprofundar nos estudos. Muito obrigado e bons estudos.